Entende-se que o torque é uma grandeza vetorial, obtida a partir do produto vetorial entre dois vetores. Em coordenadas cartesianas, para uma partícula no plano xy, como mostra a figura, que é localizada em relação ao eixo z pelo vetor radial r e pelo vetor força F, o torque em relação ao eixo de rotação é igual ao produto r vetorial força. Você deve lembrar do curso de álgebra vetorial que o torque pode ser calculado pelo determinante. Em coordenadas cartesianas, a primeira linha são os vetores unitários, i, j e k. A segunda linha, as componentes do vetor radial, x, y e z. E a terceira linha, as componentes da força, fx, fy e fz. Nesta figura, fx tem um sinal negativo, porque a força aponta no sentido, a componente da força ao longo do eixo x aponta no sentido negativo do eixo x. Ao calcular esse determinante, você vai encontrar que o torque será igual ao produto x vezes fy mais y vezes fx. Observe que x é perpendicular a fy e que y é perpendicular a fx. E além disso, que o torque estará ao longo do eixo z, portanto perpendicular ao plano formado pelos vetores r e f. A componente do torque nessa figura, tal na direção z, a magnitude do torque, é igual a x vezes fy mais y vezes fx. Da mesma forma, o momento angular é também calculado por um produto vetorial, r vetorial momento linear. Então a primeira linha são os vetores unitários, i, j e k. A segunda linha, as componentes do vetor radial r, x, y e z. E a terceira linha, as componentes do momento linear, menos px, py e pz. Menos px porque o momento linear terá a direção do eixo x, mas no sentido oposto. Ao calcular esse determinante, vamos encontrar que o momento angular em relação ao eixo de rotação será igual a x vezes py mais y vezes px, na direção k. Logo, o vetor momento angular será igual à magnitude do momento angular ao longo do eixo z na direção k, onde Lz é igual a xpy mais ypx. Observe que se derivarmos o vetor momento angular em relação ao tempo, teremos o vetor torque, onde tal z é a derivada do momento angular na direção z em relação ao tempo. Ao calcular esse determinante, observe que a coordenada z é igual a zero, que a componente fz é igual a zero. Da mesma forma para o momento linear. O componente do momento linear z será igual a zero e pz também será igual a zero. Vamos tentar entender essa questão da derivada do momento angular no tempo ser igual ao torque da força externa resultante. Considere que uma partícula numa posição inicial, numa posição intermediária e numa posição final. Na posição inicial, ela é localizada em relação ao eixo de rotação pelo raio da trajetória r, o vetor posição r. E a partícula possui um momento linear p. O momento angular da partícula em relação ao eixo de rotação é o produto r vetorial p, logo perpendicular ao plano formado por r e p. Depois ela veio para a posição intermediária. Observe que o raio da trajetória não muda, e o raio da trajetória é numericamente igual ao vetor posição, que localiza a partícula em relação ao eixo de rotação. O momento angular da partícula aumentou. Logo, o vetor momento angular também aumenta. O vetor momento angular é o produto r vetorial p. Como a magnitude de p aumenta, a magnitude de L aumenta. Observe agora que no eixo de rotação eu representei a variação do momento angular. Nessa trajetória, onde a trajetória contém a origem, a variação do momento angular tem a direção do vetor velocidade angular ômega. Δl é paralelo ao vetor ômega. Δl é paralelo ao eixo de rotação. Ora, a variação do momento angular em relação ao tempo, que é representado por esse vetor vermelho, é igual à derivada em relação ao tempo de r vetorial p. Nessa trajetória, o vetor radial r, que é o raio da trajetória, é constante. Logo, a derivada em relação ao tempo atuará somente no vetor momento linear, que variou de magnitude.
Logo, a derivada do momento angular em relação ao tempo será igual ao produto de R vetorial dp dt. Mas a derivada de dp dt nada mais é do que a força que atua sobre a partícula. Então, a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual ao produto R vetorial força, onde essa força é a força tangente à trajetória. Essa força ela é numericamente igual à variação do momento linear no tempo, dp dt. Veja que essa força está no plano do momento linear, está no plano do vetor radial r. É esta força tangencial que faz a partícula acelerar, de tal forma que o seu momento linear varia no tempo. Agora, o torque é perpendicular ao plano formado por r e esse vetor força. Veja que o torque tem a direção da variação do momento angular. Cuidado com isso. O torque não tem a direção sempre do momento angular. Ele terá sempre a direção da variação do momento angular. De outra forma, a variação do momento angular em relação ao tempo é igual ao produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular. Isto é, o torque tem também a direção da aceleração angular, que neste caso também é o eixo de rotação. Essa figura é bem interessante para analisarmos as direções do torque e do momento angular e da variação do momento angular. Nesta figura, nesse tipo de movimento, esses três vetores terão a mesma direção e sentido. Mas isso nem sempre é verdade. O que é verdade é que o torque terá a direção da variação do momento angular. Que o torque terá a direção da aceleração angular. Gostaria de finalizar essa primeira parte da aula 12 enfatizando que o torque é uma grandeza vetorial perpendicular ao plano formado pelos vetores radial r, ou posição r, e força F. Considere um disco que gira em torno de um eixo. A periferia do disco é localizada em torno ao eixo pelo vetor radial r, e a força aplicada é tangente ao disco, de tal forma que F e R são perpendiculares. Usando a regra da mão direita, que está ilustrada nessa figura, o torque tem a direção do eixo de rotação. O efeito do torque é girar o disco em torno do eixo. Uma aplicação disso são os aparelhos ortodônticos. Aqui existe um dispositivo conectado a um dos dentes que segura o sistema ao maxilar inferior. Aqui há uma mola que permite regular a intensidade da força. Observe aqui a linha de ação da força. Perpendicular à força existe um eixo, que seria o R, ou o braço da alavanca da força. Observe que esse R é perpendicular à força. O produto vetorial da força pelo braço da alavanca é numericamente igual ao torque. O torque é perpendicular ao plano formado por R e F. O torque é perpendicular à superfície do dente. E qual é o efeito do torque? Girar o disco. Qual é o efeito do torque nesse dente? Girar o dente. Aqui está o efeito do torque sobre esse dente. Faz ele girar no sentido anti-horário em 5 graus, enquanto do outro lado faz o dente girar 5 graus no sentido horário. O torque nessa situação da esquerda sai do plano do dente e faz o dente girar 5 graus no sentido anti-horário. À direita, o torque entra no plano do dente e o efeito é girar o dente em um ângulo de 5 graus no sentido horário.